Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, chegamos em nossa terceira aula sobre os assuntos que irão ser cobrados em sua avaliação trimestral. Na aula de hoje, vamos falar sobre razão e proporção. Tudo bem? Então, desejo a todos uma excelente aula. Vamos lá, pessoal, vamos aos nossos slides. Então vamos lá, pessoal, chegamos ao nosso material didático. Olha só, revisão, razão e proporção. Primeira questão, gente, diz assim: um mapa de escala 1 por 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Determine a distância correta entre esses dois pontos. Bom, pessoal, só para relembrar o conceito de escala. Escala, gente, é utilizada, geralmente em mapas para representar, medidas reduzidas. Tudo bem? A gente pode usar também, em situações que envolvem maquetes, projetos, em que a gente precisa reduzir a medida real para representar em um mapa ou em uma maquete, tudo bem? Essa é a principal utilidade ali da escala, certo? Então, só para recordar, olha lá o que eu coloquei para vocês. Escala, medida da representação sobre a medida real, ambas na mesma unidade. Se a de cima estiver em centímetro, a de baixo tem que estar em centímetro. Se a de cima estiver em metro, a de baixo está em metro. E assim sucessivamente. É legal? Então precisa estar na mesma unidade de medida. Então vamos lá, pessoal. Escala, o problema já deu que é 1 por 300 mil. A medida da representação é 15 centímetros. O problema pede a medida real. Bom, fazendo ali a multiplicação cruzada, usando o princípio fundamental das proporções, vamos encontrar que a medida real é igual a 4.500.000 centímetros. Transformando tudo isso em quilômetros, vamos considerar, vamos encontrar que a medida real é equivalente a 45 quilômetros. Tudo bem? Bem tranquilinha essa, né? Então tá aí, a medida verdadeira é de 45 quilômetros. Pessoal, questão número 2, olha lá. Uma mistura de água e óleo é tal que água está para óleo, assim como 5 está para 2. Sabendo que a mistura possui 84 litros, determine a quantidade de água nessa mistura. Bom, pessoal, lembrando, que igualdade entre as razões é uma proporção, tá? Então vamos montar ali a relação. O problema está dizendo inicialmente que a mistura água mais óleo possui 84 litros e que água está para óleo, assim como 5 está para 2, certo? Bom, o que acontece agora, pessoal? Vamos usar as propriedades das proporções, tudo bem? Então vai ficar o seguinte, a soma do antecedente com o seu consequente é igual à soma do antecedente com o seu consequente da segunda razão. Da mesma forma, isso é igual à soma dos antecedentes, certo? Soma não, da razão entre os antecedentes, A em relação a 5, tá? E aí vamos resolver, Olha lá, você conhece A mais O, que o problema já informou que é 84. 5 mais 2 é 7. Então você vai montar 84 por 7 é igual a por 5. Dividindo 84 por 7, você vai encontrar 12. Portanto, basta fazer, neste momento, a relação ali em relação às proporções, Então, vamos lá. A vezes 1, que vai dar A. 5 vezes 12, que vai dar 60. Portanto, existem 60 litros de água nessa mistura. O problema não pediu, mas se pedisse a quantidade de óleo, bastava subtrair 84 menos 60 e você iria encontrar 24 litros de óleo, tá bom?
Então tá lá, logo essa mistura tem 60 litros de água. Vamos à questão número 3, pessoal. Olha lá. Um prêmio de 600 mil será dividido em partes diretamente proporcionais aos números, ao número de acerto de cada jogador. O primeiro fez 6 pontos, o segundo 4 pontos e o terceiro 2 pontos. Quanto receberá o jogador que fez a menor quantidade de pontos? Pessoal, como essa divisão ela precisa ser diretamente proporcional, isso significa o seguinte: aquele que fez mais pontos ganha mais e aquele que fez menos pontos ganha menos. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou fazer usando a ideia da relação que a gente aprendeu das proporções. Então olha lá. X equivale ao primeiro jogador, Y equivale ao segundo jogador e Z equivale ao terceiro jogador. A soma que cada um vai receber tem que dar os 600 mil, porque 600 mil tem que ser dividido para eles três. Mas de maneira diretamente proporcional ao número de acerto. Então, como o primeiro fez 6 pontos, eu coloco x sobre 6 igual. O segundo fez 4 pontos, então eu coloco y sobre 4. E o terceiro fez 2 pontos, então eu coloco z sobre 2. Isso vai ser igual, essas razões vão ser iguais a uma constante de proporcionalidade. E aí a gente vai usar agora a seguinte ideia. Olha lá, eu vou discriminar quem é x em função de k, quem é y em função de k, quem é z em função de k. Então tem lá que x é igual a 6k, y é igual a 4k e z é igual a 2k, ok? Então o que eu fiz? Eu usei as propriedades das proporções, tá? Agora note o seguinte, pessoal, eu vou substituir na equação principal. Eu tenho que x mais y mais z é igual a 600 mil. O x é 6k, o y é 4k e o z é 2k. Então eu vou usar a substituição. Então olha só como é que vai ficar. 6k mais 4k mais 2k igual a 600 mil. Dá para resolver, porque aqui a gente só tem uma incógnita. Então vamos encontrar 12k igual a 600 mil, k igual a 50 mil. Então, pessoal, k igual a 50 mil não é a resposta. É o valor da constante de proporcionalidade. Agora vamos encontrar o valor de x, y e z separadamente. X não é igual a 6k, y não é igual a 4k, z não é igual a 2k. Então olha o que vai acontecer, pessoal. Olha lá. X vai ser igual a 6 vezes 50 mil. Portanto, o primeiro jogador vai ganhar 300 mil. Y é igual a 4k. Portanto, y é igual a 4 vezes 50 mil. Logo, o segundo jogador vai ganhar 200 mil. E o terceiro jogador, que é o que fez menos pontos, vai ganhar 2 vezes 50 mil. Portanto, 100 mil. Essa é a nossa resposta, Quanto receberá o jogador que fez a menor quantidade de pontos? Receberá 100 mil reais, ok? Bem tranquila essa, pessoal? Agora, olha só, uma questão que pode ser um pouquinho mais complicada é quando as grandezas, elas são divididas, quando esse valor ele é dividido em parte inversamente proporcional, tudo bem? Então, eu trouxe aqui um exercício sobre isso, que eu considero mais difícil. Então, olha só, um prêmio de 660 mil será dividido em partes inversamente. Note que eu mudei a palavrinha e mudei aqui o valor, tá? O resto eu mantive. Inversamente proporcionais aos números, de cada jogador. O primeiro fez 6 pontos, o segundo 4 pontos e o terceiro 2 pontos. Quanto receberá o jogador que fez a menor quantidade de pontos? Então vamos lá, pessoal. Olha só o que acontece. A montagem é outra. Olha, x mais y mais z igual a 660 mil. Então, ao invés de montar dividindo, nós temos que montar multiplicando. Porque como elas são inversamente proporcional, então o produtório das sequências numéricas precisa ser o mesmo. Então, x mais 6, x vezes 6 tem que ser igual a y vezes 4 e tem que ser igual a z vezes 2. Isso, gente, é quando ela é inversamente proporcional.
Cuidado para não confundir, tá? Esse resultado vai dar uma constante de proporcionalidade. Vamos lá, organizando, pessoal, como é que vai ficar? X é igual a K por 6, Y é igual a K por 4 e Z é igual a K por 2. Substituindo na principal, olha o que a gente tem. K por 6 mais K por 4 mais K por 2 é igual a 660 mil. Vamos resolver essa soma de frações, né? Bem tranquila. Olha lá. 12, 12, 12 seria o MMC entre 6, 4 e 2. Escrevendo as frações equivalentes, nós vamos encontrar 2K por 12, 3K por 12 e 6K por 12. Desenvolvendo, 11K por 12 é igual a 660 mil. Eu posso simplificar, pessoal, o 11 com 660 mil. E aí eu vou encontrar K por 12 é igual a 60 mil. Né? O que eu fiz? Eu dividi 660 mil por 11 e encontrei 60 mil. Tudo bem? Agora sim eu multiplico o cruzado. Então K vai ser igual a 720 mil. Gente, esse não é o nosso resultado, tá? Esse valor que nós encontramos é a constante de proporcionalidade. Agora eu preciso substituir lá no início para descobrir o valor de x, de y e de z. Neste caso eu não vou fazer todas as contas. Por quê? O problema é que é apenas quanto receberá o jogador que fez a menor quantidade de pontos. Então só vou pensar no z, por exemplo. Então eu vou pegar 720 mil e vou dividir por 2. Então olha lá. O que eu vou encontrar? 720 mil dividido por 2, 360 mil. Então tá aí, pessoal. O jogador que fez a menor quantidade de pontos é o que vai receber a maior quantidade de dinheiro. Tudo bem? Então, quando a divisão é inversamente proporcional, troca, né? Quem fez menos ganha mais. Ok? Então tá aí, pessoal. Ficamos por aqui. Agradeço a participação e a presença de todos e aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau!